Continuamos agora com a atividade da página 137. Na 137, nós temos 3 questões de pesquisa. A terceira questão está solicitando que vocês pesquisem e escrevam em que eram utilizadas as especiarias vindas do Oriente, muito consumidas na Europa. Então, vocês vão lá fazer essa pesquisa e registrar aqui quais eram, como eram utilizadas essas especiarias que eram vindas do Oriente. Na quarta, observe o mapa com as rotas das viagens marítimas portuguesas e espanholas. Cada cor destaca a navegação. Pesquise e escreva em seu caderno informações sobre cada uma delas. Então, vocês vão pesquisar informações sobre essas viagens marítimas aí da quarta questão. E vocês vão escrever essas informações no caderno de vocês. Vocês têm aí uma legenda indicando que cada seta, cada cor de seta representa uma viagem, né? Então, a verde, viagem de Bartolomeu Dias. Você não precisa pesquisar sobre todas, porque são muitas. Mas você pesquisa algumas informações sobre algumas dessas viagens e coloca no caderno de história. Tia, Pode ser só 3? Pode. 3, viu? Menos do que 3, não, viu? Aí na quinta, nós temos o seguinte. Na quinta, leia a afirmativa apresentada, pesquise e escreva outras informações sobre o tema abordado. Então, nós temos aí, ó, nessa época, as disputas entre nações católicas, como era o caso de Portugal e Espanha, eram decididas pelo Papa, que publicava bulas papais para encerrar os conflitos. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre as bulas papais. Nós vimos que bulas papais eram cartas produzidas pelo Papa, que elas tinham algumas regras para que os conflitos eles amenizassem. Então, vocês pesquisam algumas informações sobre essas bulas papais e escrevem aí. Nós já estamos finalizando a página 137, viu? Vamos para 138 de História agora. Vamos lá. 138. Marque as alternativas corretas. Então, eu vou fazer a leitura e vocês vão analisar o que é certo e o que é errado. Assim que Colombo chegou à América, a Espanha procurou garantir os direitos que julgava possuir sobre as terras descobertas e sobre os que pudessem vir a descobrir. Para isso, dirigiu-se ao Papa. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro, sim. Então, você vai marcar esta questão, esta alternativa. Próximo. Assinale corretamente. Letra A. Eita, quer dizer, ainda tem mais alternativa na sexta, não é? Vamos lá. O Papa português dividiu o mundo com uma linha imaginária que garantiu todo o continente americano a Portugal. É verdadeiro ou é falso? Falso. Falso, muito bem. Quem me diz o que é que tem de falso nessa alternativa? Foi um Papa espanhol e foi da Espanha. Exatamente, ele garantiu o continente americano para a Espanha e não para Portugal. Próximo. Criou-se um clima de rivalidade e desconfiança entre Portugal e Espanha. É verdadeiro ou é falso? verdadeira, tia. Verdade. Tia, não. Tia, desligou o microfone. Era você, desligou o microfone. O microfone. Verdadeiro. Próximo.
Um momento, viu? Próximo. Criou-se um clima de... Isso é verdadeiro. Aí as terras existentes a oeste na linha pertenciam à Espanha, existentes a leste a Portugal. Isso é verdadeiro ou é falso? Estão me ouvindo? Falso? Sim. É verdadeiro, gente. Ó, as terras a oeste da linha pertenciam à Espanha. As existentes a leste pertenciam a Portugal. Vamos para a sétima. É verdadeiro. Então, a única que não é verdadeira é a segunda opção. A única que não é verdadeira é a segunda. Agora, todo mundo na sétima questão. Ó, assinale corretamente. Letra A. Ano em que foi assinado o Tratado de Tordesilhas. Qual foi esse ano? 1944. 1994. 1494. É a alternativa do meio. 1494. B. Países que assinaram o Tratado de Tordesilhas. Quais foram os países? Portugal e Espanha. Espanha. Portugal e Espanha. O Brasil não está. Ô, tia, foi difícil, viu, essa? Para não dizer o contrário, né? Oitavo. Responda sim para as respostas corretas e para as incorretas, e não para as incorretas. Qual foi o motivo de Portugal e a Espanha assinarem o Tratado de Tordesilhas? Então, para garantir que um pudesse ocupar as terras que viessem a pertencer ao outro? Não. Não. Eles deixavam, por exemplo, Portugal deixava a Espanha ocupar as terras deles? Não, é verdade. E nem a Espanha deixava Portugal ocupar as terras dela. Vamos lá. Para garantir que um não pudesse ocupar as terras que viessem a pertencer ao outro. Sim. Então, você vai colocar sim aí nessa opção. Tá correto, né, tia? Exato. Na errada, você coloca não, porque não está correta. Na certa, você vai colocar sim, porque está correta. Então, vai ficar não e sim. Eu botei incorreto e incorreto. Agora, ó, na 139, nós temos: escreva o que determinava o Tratado de Tordesilhas. Depois pense e responda, porque os países envolvidos firmaram esse acordo antes mesmo de chegar às terras brasileiras. Então, nesta questão, como nós poderemos deixar? Então, o que é que o Tratado de Tordesilhas determinava? O que era esse tratado e por que esses países eles firmaram o acordo antes mesmo de chegar às terras? Então, o Tratado de Tordesilhas estabelecia uma linha de demarcação após 370 léguas a oeste de Cabo Verde e dividia os territórios que fossem encontrados entre Portugal e Espanha. Essa é a nossa nona questão. Na 10ª, vocês vão classificar as alternativas com V para verdadeiras e F para as falsas. Então, o Tratado de Tordesilhas foi o primeiro a delimitar o território brasileiro, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. É muito. Verdadeiro. Verdadeiro. Algumas terras ainda provocavam disputas entre as nações que firmaram o Tratado de Tordesilhas? Sim. Mesmo depois do tratado, eles ainda ficaram com aquela disputa, né? E encontraram coisas que não estavam corretas com relação àquela divisão. Não houve a necessidade de ajustes posteriores no Tratado de Tordesilhas. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Falso, muito bem. Mesmo depois da divisão oficial, houve sim alteração, porque tinha coisa que estava errada.
Oficialmente, as disputas entre Portugal e a Espanha sobre a linha demarcatória definida no Tratado de Tordesilhas existiram por muito tempo. E aí, é verdadeiro ou é falso? Verdadeira. Verdadeiro. Verdadeiro, isso mesmo. Então, a sequência ficou V, V, F, V. Essa foi a nossa 10ª questão. Na 12ª, ainda da 139, vocês têm: pesquise, leia e escreva um trecho que você acha interessante da carta de Pero Vaz de Caminha, descrevendo o Brasil para o rei de Portugal. Então, novamente, uma questão de pesquisa. Vocês vão pesquisar o que foi solicitado. Um trecho que você vai achar interessante da carta de Pero Vaz de Caminha, descrevendo o Brasil para o rei de Portugal. Essa é a nossa 11ª. Então, essas questões de pesquisa, vocês vão ficar com elas para responderem, porque nós não temos o tempo agora. E na próxima aula a gente vai prosseguir e finalizar as atividades, das 139 a 142. Alguma dúvida? Não. Então, nós vamos encerrar. Teremos o nosso intervalo e voltaremos às 3h40. Tia, e a aula de educação física vai ser que horas? Depois da aula de Depois matemática. das aulas. Oxi! Isso mesmo. Então, 3h40 a gente volta com matemática, viu? Até já. Até já, tia. Tchau.